Conta pra gente, agora sim. Ah. Olha, você não se incomoda se eu comer uns docinhos aqui, Não, né? por favor. Tá. Até porque se você engordar, depois você me procura. Não, mas eu vou ter pergunta. Como é que eu engordo, Jesus? Mas vamos lá. Conta a sua história, mano. O que você já fez? Como que você foi parar nessa área até chegar no hoje? Pois é, foi isso que eu tava explicando, né? Eu sempre fui obeso, uma vez passei com um médico, ele me deu uma assustada, aí somado a isso eu sofri um bullying de sala inteira, chorei bastante, tudo assim, fiquei bem triste na época. E já tinha tentado emagrecer antes, não tinha conseguido. E aí eu falei, não, eu vou tentar, porque assim, eu consegui alguns dias e fracassava, e não voltava mais. Porque você não gostava de ir na academia. Não era academia porque eu não tinha grana, era dieta só mesmo, assim. Eu sempre fui ativo, assim, sempre joguei muita bola na rua, né? Era outra época. Então, eu tentava fazer dieta, mas do meu jeito, sem conhecimento. Então eu parava de comer, comia muito pouco, comia tinha menos nem internet vezes por dia. direito pra pesquisar, como tem hoje YouTube, né? Pesquisava alguma coisa assim eu lembro que eu pesquisava de conta calórica, eu calculava, via os alimentos que eu comia e falava, não posso passar disso. E era isso, né? Ia comendo isso durante o dia. Só que chegava uma hora que a fome batia, eu furava a dieta e não voltava mais. Até o momento que eu falei assim, não, se eu furar num dia, eu vou voltar no outro. E assim vai indo. Então, na verdade, não foi aquele andar linear, foi aquele andar tropicando, né? Então, tropicava, caía, levantava, aquela coisa de insistência mesmo, de ser chato. Agora eu vou ser chato, eu não vou desistir. E aí aquilo lá, você dá 10 passos pra frente, dá 2 pra trás, depois dá mais 8, dá mais 2 pra trás, e assim vai indo, mas você vai caminhando. E aí eu emagreci. Conseguiu? Perdi quase 40 quilos, né, em 6 meses. Só que aí eu fiquei flácido, porque foi sem exercício de força. Quando eu entrei pra faculdade, tinha academia de graça. Né? E aí por ter academia de graça, cabia no meu orçamento, que era baixo. Você fez o que na facul? Eu fiz pedagogia, comecei fazendo pedagogia, primeira faculdade. Eu sempre quis ser professor. E aí eu comecei a fazer musculação. E aí eu comecei a gostar. Muito. A princípio, você queria fazer pedagogia para dar aula de quê? Eu queria ser professor polivalente ou diretor de escola. Polivalente, para quem não sabe... Educação infantil. Professor, isso, de todas as... Não chegava a ser infantil, chegava a ser básica, né? Então, infantil seria ali mais ou menos até os 6 anos. Né? E aí fundamental ali, primeiro ou quinto ano. Isso. E aí... Curtiu a musculação. Exato. E aí eu juntei as duas coisas que eu tava gostando, que era ser professor, que isso eu sempre soube. Isso desde criança eu já sabia que eu ia ser professor, eu não tinha dúvida disso. Da hora. Só que de educação física. E aí no primeiro ano eu quis desistir, mas tive uma insegurança e falei, bom, se for algo que eu gosto mesmo, eu termino essa faculdade e começo outra. Eu tava no primeiro ano, né? Era até viável desistir, mas eu fui covarde. E não me arrependo, foi bom. E aí eu fiz os 4 anos, que na época não eram 4 anos de pedagogia, não eram 3 como é hoje, eram 4. Fiz os 4 anos, terminei a faculdade e já ingressei na outra. Lembro até de um professor meu, o Ivo, de psicomotricidade. No dia que eu estava colando o grau, ele foi meu professor de pedagogia. Aí eu falei, professor, você vai dar aula pra mim de novo? Ele, por quê? Eu falei, vou fazer educação física. Ele, finalmente você se ligou, né? Porque você era pra estar lá já. Era óbvio isso, no teu chamado. Aí eu falei, pô, legal, professor. Porque desde que você começou a fazer musculação, você curtiu pra caramba. Sempre. Foi uma coisa que me fez muito bem, assim, sabe? E fui vendo resultado e tal, e fui estudando pra conta própria. Essa época que eu fiz pedagogia, eu vivia um desconforto, assim, profissional social. Porque quando me perguntavam sobre alguma coisa fitness, dieta, treino, eu sabia falar, porque eu já estudava muito. Eu tenho aquele lance de hiperfoco e tal, então assim, não sei o quanto você é íntimo com esse assunto, mas eu tenho esses períodos de hiperfoco, eu tive muito. Então assim, eu estudava da hora que eu acordava, da hora que eu dormia. Só parava para fazer as coisas que tinham que ser feitas. Então, só que eu não me sentia seguro para falar. Eu falava, eu não sou da área, fica chato, né? Um cara de pedagogia fica falando de treino, assim. Então me perguntavam alguma coisa, eu falava, pergunta pro professor, é melhor e tal. E quando me perguntavam de pedagogia, alguma coisa, eu também não queria falar. Porque eu não estudava aquilo como eu estudava educação física. Então eu sabia que eu sabia menos. E aí eu fiquei muito deslocado, porque eu não... Né? Aí quando eu entrei em educação física, muito engraçado, logo na primeira semana do tipo, estou autorizado socialmente agora a falar sobre isso, porque eu estudo isso. E aí eu consegui um emprego numa loja de suplementos alimentares. E aí, daí pra frente, aí eu te digo assim, a minha alegria máxima, não que eu não era alegre, mas a minha alegria máxima começou nesse instante. Porque o meu hobby
era essa área, o meu trabalho era nessa área, Tá. e o meu estudo também. Então eu ficava o dia inteiro, acordava e dormia num negócio que eu amo demais. E aí você fez a educação física, só que aí você... Porque lá no teu canal você fala de treino, você também fala de nutrição. Muito de suplementação, de fitoterápicos. Isso você aprendeu na facu? Ou você foi correndo atrás? Não, na faculdade é pouco. Na faculdade é pouco. Tá. Eu te digo assim, que é chato falar, porque às vezes parece que tá falando mal, né? Eu dou muito valor, que fique claro, eu dou muito valor pro ensino institucional. Só que ele não é completo. A gente tem que ser também sincero e verdadeiro. Aham. Então, na educação física, eu não estudei nem o que eu precisava para ser um bom professor de educação física. A verdade é essa. Então, eu considero assim, a faculdade, lógico que você ficar 4 anos no lugar, você fala que não aprendeu nada também, eu acho que o culpado é você, né? Então, lógico que aprendeu, mas eu não digo assim, em termos de especificidade, você não aprofunda em nada. Então, eu tenho certeza, por exemplo, a gente teve aula de biomecânica, cinesiologia, natação, e se você for ver, nem formaram um bom professor de educação física personal e nem um bom... É meia boca em várias coisas, né? Então eu considero que é mais uma apresentação. Ó, existem tudo isso aqui de área, vê o que te interessa. Putz, eu gostei muito de natação, descobri na faculdade. Ué, beleza. Então agora vá estudar de forma específica. Por isso que eu te falei do curso lá, por exemplo, esse curso de treino que eu tenho, serve tanto para uma pessoa igual você, que não é da área, quanto quem é da área. Porque às vezes na faculdade a pessoa não recebeu o conteúdo para aprender a montar um treino. Então, eu tenho alunos que são meramente alunos e tem alunos que são professores que usam aquilo para ajudar na profissão dele mesmo. Tá, né? tá.